A primeira paixão da época da escola quase nunca dá certo, e mesmo assim, ela costuma ser uma das histórias que mais carregamos pela vida. Por quê? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, sobre a primeira paixão de escola e como isso acaba moldando as nossas relações amorosas daí pra frente. Foram basicamente anos de escola que nós passamos, né, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e isso nos marcou de várias formas. Principalmente a questão de lidar com as outras pessoas, com os colegas, né, com os amigos e com as garotas. E você, garota, com os garotos. Essa coisa de se apaixonar, de gostar de alguém, ela é muito marcante desde a época da escola, né? Mas assim, por que será que aquela paixonite nossa da época do ensino fundamental é muito marcante e a gente nunca esquece? E por que será também que a gente carrega isso por tanto tempo e às vezes isso retorna, sabe, em algum momento da vida? Eu vou comentar também a minha experiência pessoal nesse vídeo aqui, porque eu tive uma experiência dessas, né? Uma das garotas, aliás, a garota, né, que eu era apaixonado no ensino fundamental, ela retornou para minha vida em 2017, né? E foi uma experiência bem interessante, para dizer a verdade. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Muito prazer, eu sou o Caio. Se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe e ajuda a gente aí a bater mais inscritos. Bom, na escola a gente chega ali, a gente não sabe de nada, a gente está conhecendo o mundo sem muito desenvolvimento, né? A gente não sabe ainda quem nós somos, nosso cérebro está se formando e nós não passamos ainda pela experiência do amor. Então, quando a gente chega na classe e conhece os nossos colegas e de repente aparece aquela menininha que encanta os nossos olhos, e aí o cara sempre escolhe a mais bonita, né? Às vezes a patricinha, aquela mais chatinha e tal, mas às vezes é uma amiga mesmo que ele faz e depois vai se apaixonando. E isso é uma experiência marcante na vida de quase todos os alunos, não só do Brasil, mas do mundo. E é interessante notar que cada um tem a sua experiência pessoal. Às vezes você foi correspondido, às vezes não foi. E isso tende a ter mais sucesso entre uns, menos entre outros, e por aí vai. Bom, eu quero relatar aqui a minha experiência pessoal, porque basicamente entre a terceira e a quarta série, eu não lembro, eu comecei a gostar de uma garota. Não vou falar o nome dela aqui, né, até para, enfim, para não revelar e tal, para preservar. E eu lembro que na época era apenas ficar olhando, ficar admirando. Ela também é uma garota muito inteligente. E na época eu gostava muito dela, assim. Eu lembro que ela tinha o cabelo cacheado, né? E eu olhava assim e falava, cara, como ela é bonita, né? E eu nunca chegava pra falar, nunca ia perto, basicamente chegava perto poucas vezes. E isso era uma experiência muito até traumática às vezes, porque ela tinha amigos, né? Eu via ela conversando com outras pessoas e eu queria estar lá, eu queria conversar, mas eu tinha outro grupo de amigos. Eu basicamente era um tanto quanto quieto, não conversava muito, eu sempre fui um aluno exemplar, apesar de não ser bom em todas as matérias, mas eu era muito esforçado. Eu não tinha essa, claro, vamos considerar que na terceira série do ensino fundamental, ou era a quarta, não lembro direito, você não tá ali para paquerar, né? É muito pouco, né? Isso acontece mais depois, quando tá chegando já o ensino médio, um pouquinho antes, mais ou menos ali. E eu ali com 10 anos na época, se não me engano, 10 ou 11, e ela tipo 8 ou 9, sei lá, 9, 10, era algo assim. E tipo assim, duas crianças, sabe? E eu apaixonadinho, sem maldade nenhuma, só apaixonado mesmo, gostando da coleguinha. E foi uma experiência assim, eu não sofri, não vou dizer que sofri, porque não é como se fosse realmente acontecer, tipo, duas crianças de menos de 12 anos ali namorando e tudo. Mas é uma coisa que eu lembro até hoje, porque basicamente essa mesma garota voltou pra minha vida em 2017. Eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio, né, óbvio, e eu
perguntei para uma aluna que tinha estudado com ela, que ficou estudando comigo durante todo os meus estudos, do ensino fundamental até o médio. E essa garota, ela era amiga dela. E aí eu falei, seguinte, você tem o número da tal, né? E ela falou que não, mas tinha o contato no Facebook, sabia o nome dela. Na época eu usava muito Facebook ainda, hoje eu nem uso mais. Apesar de não ter escolhido minha conta, eu não uso mais. E eu fui procurar o nome dela no Facebook, encontrei, comecei a seguir. Basicamente, nós começamos a conversar. Ela me respondeu, depois de eu mandar a mensagem. E eu lembro que na época eu gostei muito de relembrar das nossas infâncias, daquilo que nós vivemos no ensino fundamental, e de ser algo muito específico, sabe? De me trazer sentimentos mesmo. E essa primeira paixão de escola a gente nunca esquece. O que acontece? Ela nunca teve nenhum sentimento por mim e ela sabia que eu gostava dela. E a gente chegou a comentar isso nesse ano de 2017 e ela falou que sabia, né, de tudo isso, mas enfim, eu não ia insistir também, não ia, porque eu gostava tanto dela que pra mim só a amizade já era interessante. A gente conversava sobre cinema, a gente conversava sobre música, sobre pregações. Na época eu tava na igreja, não lembro, acho que eu já tinha saído, né? Mas eu já tinha frequentado ela também. A gente conversava sobre tudo, a gente ia fazer o Enem. Eu lembro que ela tirou acho que 780 e eu 760. E foi assim, um 2017 muito legal, que a gente conversou muito por WhatsApp, por Facebook. E ela muito solícita, como sempre, muito gentil, e eu gostava muito, assim. É claro que, no fundo, eu ainda imaginava, cara, vai que ela muda de ideia. E, simplesmente, do nada, algum tempo depois, eu acho que a gente comentou alguma coisa sobre política, para você ver como política ferra as relações. Ela, depois desse comentário político, que eu acho que ela viu algum comentário meu em outra rede social e respondeu, não sei como é que foi. Acho que a gente estava conversando sobre algum assunto e do nada desencambou nisso, sabe? E ela falou, você defende tal pessoa, candidato? Aí eu falei, não exatamente, mas eu acho que não é bem assim e tal. E depois disso ela parou de falar comigo, simplesmente parou, né? Então, pra você ver, será que foi a política que matou essa nossa relação? Ou foi ela só queria uma desculpa para não ter mais contato comigo? E isso veio me magoar muito, sabe? Eu fiquei muito triste, assim, eu nunca entendi direito qual foi o motivo. Claro, repetindo, a gente não tinha um relacionamento, a gente não teria um relacionamento amoroso, mas a gente tinha uma amizade que eu gostava muito, assim, muito mesmo, porque... E a gente tava muito longe também, ela tava no Pará, e eu aqui no meu estado, então, assim, muito longe, a gente em estados diferentes, acho que seria difícil também, e todos os empecilhos. Resumindo, ela era a minha primeira paixão da escola, a gente se reencontrou online, e foi uma experiência muito interessante até esse dia que ela parou de falar comigo simplesmente por discordâncias políticas. Eu cheguei a perguntar depois, eu lembro que ela me respondeu umas 2 vezes, mas nunca tocou no assunto, nunca quis falar por quê, né? E ela respondia muito rápido e saía. Depois disso, nunca mais. Aí já são 9 anos que a gente não se fala mais. E me marcou muito porque eu agora não tenho mais memórias só de quando eu era apaixonado por ela no ensino fundamental, mas também lembro desses nossos meses, acho que foi quase um ano, vários meses, conversando via redes sociais em 2017. Então essa foi uma experiência que me marcou muito. Eu queria saber como é que foi a de vocês, né? Vocês conheceram alguma garota? Provavelmente sim. No ensino fundamental, vocês ficaram conversando, você foi até ela, perguntou se rolava, porque eu não perguntei, eu era criança, como eu falei, e já no ensino médio, quando a gente se encontrou online, eu já sabia que ela não queria nada, e ela também, obviamente, mas a amizade era legal. Como é que foi com vocês? Houve uma tentativa? Foi, digamos assim, amor à primeira vista, né? Dá pra dizer que 2 crianças, quando se conhecem no ensino fundamental, se apaixonam mesmo. Eu queria trazer essa experiência aqui porque eu acho que é uma coisa que todo mundo passa, sabe?
é isso de se apaixonar, e às vezes nem se apaixonar, é começar a sentir, digamos assim, uma admiração por outra pessoa, sabe? Porque eu acho que quando você é criança, você tem uma certa inocência, você não tá pensando em relações carnais, não, você gosta da pessoa, você gosta da companhia, e isso vem mais pra frente, né? E com ela, eu tinha um sentimento muito puro, de verdade, mesmo em 2017. Eu gostava muito, sabia que não ia rolar, mas aquilo ainda ficava na minha cabeça, sabe? É uma coisa que é uma experiência única, cada um tem a sua, e eu queria saber como é que vocês encararam isso. É uma coisa que vocês lembram até hoje, não conseguem esquecer. É uma experiência que foi devastadora, traumatizante, você foi humilhado, sabe? Me lembra daquela personagem, todo mundo odeia o Chris, a Carrie, quando ele desmarca o baile no episódio da 3ª temporada, todo mundo odeia o baile da 9ª série, que ele vai sair com a garota branca, e aí ela xinga ele de todos os xingamentos racistas e tudo mais. Claro que é outro contexto, uma série de comédia, mas só pra trazer aqui um toque mais leve nesse assunto, porque eu acho que é isso, né? Nos animes, por exemplo, a gente tem muito essa coisa de personagens que se olham e já tem uma química. Ou até mesmo o personagem já deixa claro que gosta da outra personagem e tudo mais. E é algo que acontece, né? Quase todo anime, obviamente, vai ter um casal ali que você torce, outro que você não torce. Normal, sabe? Os japoneses costumam trazer isso de uma forma muito até meio estereotipada também. Não é bem assim na vida real, sabe? Claro, é uma obra de ficção e tudo mais, mas assim, na nossa prática humana mesmo, vida real, estar apaixonado por uma garota no ensino fundamental ali, vocês crianças, é uma experiência muito única. Como é que foi a de vocês? Nos filmes, os personagens também, Hollywood cria muito uma idealização daquele amor lindo, romântico, que às vezes acontece uma tragédia, outra hora vai dar certo mesmo, se conhecem e vão ficar juntos, você sabe, você saca no roteiro, pô, isso tá muito claro, tá muito óbvio, e às vezes, sei lá, tem aquela clássica de derrubar os livros e se encontrar, e rolar, e falar, pô, aí depois se encontra 15 anos depois, fala, lembra quando a gente era criança, aí os personagens começam a sair, namoram, casam. Nos filmes tudo dá certo, nos animes às vezes, e na vida real quase nunca. Isso que é impressionante, né? A gente absorve muita cultura, no entanto, essa cultura muitas vezes ela é, né, na maioria das vezes, só o desejo daquilo ser real, né? Na verdade, a vida sempre é muito mais marcada por coisas ruins, por nãos, por recusas, do que por sims, por momentos felizes, né? Como o professor Clovis fala, de prazer, né? De felicidade, né? A felicidade são momentos. Mas, assim, eu queria saber de vocês, como é que vocês lidaram com a primeira paixão na escola? Se vocês tiveram a primeira paixão na escola, imagino que sim. Foram correspondidos ou não? Chegaram nela ou não? Fizeram declarações? Como é que foi? Era aquele amor simples, romântico, inocente, como é o de toda criança, imagino eu? Diz aí. Então é isso, eu queria ter compartilhado, eu queria, aliás, compartilhar e compartilhei essa experiência hoje aqui com vocês. Fico muito agradecido pelas pessoas que estão chegando aqui no canal, pelos vídeos que já foram feitos, pelos comentários. Meu muito obrigado. E segunda-feira a gente está de volta com um novo vídeo. Se você quer saber mais sobre nostalgia, emoções modernas, comportamento, tudo ligado à cultura pop, muitas vezes, como vocês veem que eu trago muito aqui, né? Relação com filme, com anime, com desenho. Se inscreva, com série também. Se inscreva, deixa o like, compartilha e ajuda a gente a bater mais inscritos aí, a ajudar mais pessoas, a que esse canal seja um lugar de desabafo também, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, um forte abraço e até a próxima.